Viajantes do meu coração, bora pro nosso amado Vibes da semana. Gente, vocês não têm noção da alegria que eu tô de voltar a gravar esse Vibes em tempo real. Já são quase 2 semanas que eu estive fora por aqui, não abandonei vocês, teve vídeo no canal toda segunda-feira, mas gente, parece que foi uma vida que eu passei de 2 semanas pra cá e eu tô transbordando alegria por várias coisas. Primeiro por estar de volta pro céu, que eu tanto amo, que eu tanto venero, que tanto me guia, que tanto nos guia, né? De estar de volta aqui pro canal para falar dos movimentos do céu do mês de setembro, que tá movimentadíssimo, de contar um pouco para vocês de tudo que tá acontecendo, de ter arrumado esse cantinho aqui mó bonitinho para gravar para vocês, apesar de ter barulhos, ter interferência da vida cotidiana que tá acontecendo aqui ao meu redor e que tem tudo a ver com o sol que tá em Virgem no céu. Então se vocês ouvem um barulhinho aí, concentra aqui, fica aqui comigo alguns minutos, porque a gente vai falar do céu de setembro e trazer reflexões para a vida, porque é isso que eu venho fazer aqui, trazer reflexões para que a gente possa pensar melhor em algumas coisas, direcionar melhor a nossa vida e conseguir dar ali abertura para caminhos que talvez a gente não presta tanta atenção quando a vida está acontecendo aí de forma tão acelerada e rápida. Então tira esse tempo para você comigo. Se você não me conhece, eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante, já são quase 5 anos gravando esse Vibes toda segunda-feira, cada hora de um lugar do mundo. Quem já tá aqui mais tempo já tá acostumado com barulho, cada hora um cenário, porque é isso, gente, sou muito múltipla. Nesse momento eu fiquei muito feliz também, gente, de achar um cantinho que eu consiga gravar, que tem um pouco de silêncio nessa cidade mega crazy. Eu acabei de chegar num lugar em que eu tenho linhas planetárias de Mercúrio e de Urano, então vocês me aguentem falando esse mês e trazendo muitas novidades, porque eu estou num lugar que eu não conhecia e tá sendo muito incrível, assim, um choque de realidade depois de ter saído de um período de meditação em silêncio com monges budistas lá no norte da Tailândia, fazer uma travessia pelo rio Mekong no Laos. Agora eu chego no Vietnã, nessa doideira de cidade, eu tô em Hanoi e, gente, assim, mudança total. Eu realmente comecei setembro num outro mood. E eu contei na última newsletter, no domingo, eu escrevi sobre um pouco dos meus sentimentos que vieram, um pouco da minha rotina e de alguns aprendizados muito valiosos que eu tive lá no Doi Suthep, que foi no templo que eu fiquei meditando por 7 dias, num retiro de silêncio. Se você ainda não leu essa newsletter, se você ainda não é inscrito na newsletter, se inscreve, vou deixar o link aqui. Eu chamei esse texto de travessia, provavelmente vem parte 2. Porque o que eu vivi lá, gente, eu nunca imaginei. Primeiro, conseguir fazer um retiro de silêncio, porque eu sou muito ativa, né? Apesar de pisciana, sol e lua em peixes, eu sou muito introspectiva, gosto muito do meu silêncio, mas eu sou uma pessoa muito ativa, né? Tenho muito Áries no mapa, tenho Marte em Gêmeos, tenho ascendente Aquário, então assim, essa energia, assim, faz parte de mim, de estar sempre me comunicando, interagindo, mas foi a coisa mais surreal que eu já vivi na minha vida, assim, ainda mais sendo na Tailândia, né? Enfim, eu tava numa linha de sol, MC, e eu contei disso lá no texto. Então, assim, leiam para vocês se inspirarem, para vocês se conectarem, talvez ensinamentos que possam chegar até vocês de uma forma mais profunda e que vem aqui também no Vibes da semana. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, assim eu consigo chegar com a minha mensagem para mais pessoas. Já deixa seu like aí nesse vídeo aqui. E toda segunda-feira a gente vem aqui conversar sobre o céu. E vamos lá, gente. Sabe o que eu quero fazer hoje? Eu quero contar histórias. O céu me manda contar histórias para vocês do que está acontecendo essa semana. Vamos por partes. A gente começa setembro, um mês que a gente vai viver os eclipses. A gente já teve uma temporada de eclipses lá no mês de março e agora a gente tem o contraponto agora em setembro. O período de eclipses é sempre um período de revelações, de coisas que estavam ocultas e que se revelam, de coisas que se apagam para outras acenderem. São movimentos muito misteriosos, mas também muito reveladores. É a gente confiar no mistério da vida, ainda mais que os eclipses estão acontecendo no signo de Peixes, eixo Peixes e Virgem, tá? Então a gente vai falar um pouco deles. E é um mês que traz, assim, também muitas mudanças, já que a gente está sob um céu de signo mutável. Virgem é um signo mutável. Por mais que Virgem goste ali das coisas mais organizadas, Virgem não é um signo fechado para as coisas, gente. Virgem é um signo mutável, que precisa estar em constante evolução, aperfeiçoamento, aprimoramento, para que a gente possa dar forma para alguma coisa. E eu poderia chegar, gente, e falar para vocês, nossa, época de Virgem,
vamos colocar a mão na massa. Não que eu não possa e não esteja falando isso, colocar a mão na massa, fazer o que precisa ser feito, ainda mais que a Lua vai entrar em Capricórnio daqui a pouco, que eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, na verdade já é terça-feira aqui no Vietnã, vocês vão ver na terça-feira aí no Brasil também. Mas eu poderia falar super de mão na massa, mas não é só sobre isso não, tá, gente? Porque Virgem sim nos ajuda a organizar a vida na prática, no cotidiano, na rotina, em ter uma organização melhor dos nossos hábitos, de buscar mais qualidade de vida, mas não é só sobre o que está na matéria. A gente vai falar de algo que está mais profundo, algo que está mais dentro, porque tem uma simbologia muito forte de peixe junto desse processo, tá? Então vamos por partes. Final de semana, no domingo, a gente teve a Lua crescendo no signo de Sagitário. Sagitário é um signo que fala muito das idealizações, daquilo que a gente quer ver lá adiante. Então eu vejo que final de semana a Lua deu uma festa. Uma festa para celebrar o fim de agosto, que olha, teve Mercúrio retrógrado, teve muita coisa. Então, acabou, bora pra frente. Outras coisas que a gente vai viver. E essa Lua em Sagitário se juntou com a Vênus, que chegou em Leão na semana passada, com Mercúrio, que ainda estava em Leão, com Marte, que está em Libra, e vamos dar uma festa de arromba. Só que aí, gente, essa festa, a conta chegou. E a conta chega nessa terça-feira, com a Lua, que chega em Capricórnio. A Lua em Capricórnio, ela é mais séria, ela é mais comprometida, ela é mais dedicada, ela é mais seca. Ela é assim, vamos olhar a vida com os olhos da realidade. Então, às vezes, já na segunda noite para terça, a gente tem alguns choquinhos de realidade para a gente lidar com aquilo que é real, né? Deixar um pouco de lado só as idealizações, as expectativas e fazer o que precisa ser feito. Colocar a mão na massa, sim, se organizar, se estruturar, se planejar. E assim, essa realidade, ela vem acompanhada não só da Lua, que chegou em Capricórnio, mas também de Mercúrio, que chega em Virgem hoje, na terça-feira. Então, Mercúrio chega em Virgem hoje, ele ama estar em Virgem, porque Mercúrio é um planeta que rege o signo de Virgem, então é onde ele tem mais discernimento, consegue fazer mais análises, tem um raciocínio muito lógico. Então, super bom, é um período para realmente reorganizar os pensamentos. E aí, esse combo de terra traz a gente um pouco mais para o chão. O que é bom, né, gente? Porque a idealização, o sonho, toda essa energia de almejar alguma coisa, de desejar, Vênus está em Leão, deseja muitas coisas, nada acontece se a gente não se planeja, se a gente não se estrutura. Então, eu, por exemplo, vivo uma vida que às vezes até a internet, né, esse negócio de nomadismo digital, foi até um texto de 2 semanas atrás que eu falei bastante sobre o nomadismo, sobre eu ter sido nômade antes desse boom da internet, e o quanto a gente precisa entender que é uma vida que é um estilo de vida que precisa de muita organização, por vezes muito mais do que quando a gente tem uma vida comum, né? Uma vida ali que a gente tem uma casa fixa, a gente tem um contrato por 1 ano. Então, assim, tô trazendo aqui um exemplo da minha vida, que às vezes a gente romantiza e viver em vários lugares, tá? Gente, vocês não sabem o porquê que eu tô buscando cafés, que eu tô aqui ao ar livre, que eu tô feliz desse jeito, porque eu arrumei um Airbnb que, nossa senhora, que mão errada dessa vez. É raro, mas acontece. E super perrengues, várias coisas com internet, então assim, coisas que não são intransponíveis, não é uma coisa que eu não possa resolver, mas é uma coisa que demanda energia, né? Então, às vezes, a gente fica idealizando muito uma coisa, muito romantizada da vida, e a gente precisa entender o que aquilo realmente faz sentido, o que naquilo faz sentido para nós. E aí eu vejo que essa Lua em Capricórnio, esse Mercúrio em Virgem, vem trazer a gente um pouquinho para a Terra. Então, a festa de arromba do final de semana chega na terça-feira com a conta. A conta chegou. Eu até anotei. Tem uma historinha que eu contei aqui, gente. Eu anoto tudo antes da gente conversar. Por mais que eu não tenha um roteiro, eu acho muito legal contar o céu por histórias. E aí, quando chega na quarta-feira, gente, a quarta-feira é o dia mais chatinho da semana, porque tem ali umas coisas que a gente tenta fazer uma coisa, não dá certo, imprevistos podem acontecer, a comunicação não tá muito legal. Mercúrio, que chegou em Virgem, já chega fazendo uma quadratura com Urano, que está em Gêmeos, e aí ele chega falando assim, mas que bagunça que é essa aqui? Sabe, tipo assim, que bagunça é essa? E aí, a nossa mente, às vezes, tá tudo bagunçado, tá tudo desordenado, e a temporada virginiana leva a gente pra gente organizar as coisas. Então, é hora de arrumar, jogar o que precisa jogar fora,
arrumar a casa de fora e a casa de dentro, ajudar que essa lua aí tá em Capricórnio pra gente colocar ordem nas coisas, estabelecer prioridades, dosar o tempo que a gente gasta em excesso com coisas que não tem serventia, que não tem utilidade, que é uma palavra muito forte para Virgem. E a quarta-feira a Lua faz alguns aspectos mais intensos que eu converso lá no grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo do WhatsApp, somos mais de 700 pessoas num grupo gratuito, uma comunidade incrível, em que eu mando um áudio todo dia falando, olha, hoje tá mais assim, hoje tá mais assado. Então lá eu consigo destrinchar mais esse céu da semana aqui. Então se você não tá lá, pede aqui o acesso que eu te mando o link, tá? E aí na quarta-feira tem essa coisa meio chatinha, então cuidado com o imprevisto, cuidado com o trânsito, tá, gente? Quarta-feira, Mercúrio com Urano, aquela coisa que a gente quer tudo muito rápido, quer tudo pra ontem, tudo acelerado, e a Lua em Capricórnio falando, take it easy, vamos devagar, vai devagar. Só que aí, gente, na quinta-feira, então terça e quarta a Lua em Capricórnio, chamando a gente pra responsa, mas na quinta a Lua chega em Aquário. E aí vem uma pergunta da gente pra gente mesmo, ou de algum lugar, que é, mas peraí, essa bagunça, ela também é boa, eu também gosto de uma baguncinha. Aquário é um signo que vem questionar, e eu acho que na lunação virginiana que a gente tá, vem questionado por que eu preciso de tudo tão organizado? Por que você precisa de tudo tão organizado? Pra que você precisa ficar arrumando tudo? Ter tudo perfeitinho, tudo certinho, tudo arrumadinho? Pensa bem nisso, sabe? Porque às vezes a gente não quer tudo certinho, às vezes a gente não quer tudo limpinho. Eu até li um livro que me lembra muito agora isso. Eu li um livro no final de semana que chama O Rei de Havana. É um livro que se passa em Cuba e que fala bastante da desordem. E uma coisa que me lembra também, hoje é feriado nacional aqui no Vietnã, 2 de setembro é o dia da independência aqui. Igual o nosso 7 de setembro. Então, Vietnã é virginiano igual o Brasil. Não sei se vocês sabiam disso, mas países também têm mapas. Eu não sou uma estudiosa, especialista nesse tema, mas 7 de setembro, o Brasil nasceu e ele é virginiano. E o Vietnã também. E é engraçado, porque assim, pelo menos eu tô em Hanoi, gente, é caótico. Vai chover, gente. Já está chovendo. Eu vou precisar mudar de lugar. Aguarde, espera aí, gente, aguenta aí. Ótimo, gente, não precisei mudar de lugar e já me veio uma reflexão aqui. Começou a chover e eu falei, vou esperar um pouco pra ver se vai engrossar mesmo e tal. E aí a solução apareceu, que ele abriu esse negócio que eu nem vi que tinha. E aí, gente, é um grande ensinamento da Lua em Capricórnio, nesse meio doido entre Mercúrio e Urano, que às vezes a gente quer uma coisa muito com pressa, às vezes a gente fica muito ansiosa com alguma coisa. E se a gente esperar só um pouquinho, não é pra gente ficar também ali esperando eternamente, né? Esperando a vida acontecer, o milagre acontecer. Mas às vezes se a gente olha com mais calma, se a gente decide com mais calma, uma solução vem e surge. Então esse Mercúrio em quadratura com Urano na quarta-feira, se a gente souber usar esse Capricórnio, que pede paciência pra gente, para que a solução chegue até nós, pode ser muito interessante, tá? Então fica aí esse ensinamento. Vocês sabem que aqui eu faço ao vivo, né, gente? Que esse Vibes não tem corte, não tem nada. É o jeito que eu gravo, vem. Olha, cabelo, é tudo desse jeito, tá? E aí eu tava falando que tanto o Vietnã quanto o Brasil, eles são virginianos, né? E é interessante porque quando a gente pensa no signo de Virgem, a gente pensa no quê? Tudo certinho, tudo organizadinho. Gente, eu tô no Vietnã faz 2 dias só, mas assim, já deu pra perceber que a organização deles funciona de um jeito muito particular deles. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa que a gente tem uma baguncinha boa aí no Brasil, né? Então, primeiro, se você fica aí colocando o signo como o estereótipo único de uma pessoa ou de alguma coisa, pensa que a gente não é o nosso signo só, né? Muita gente é virginiana e não se identifica. Por quê? Porque depende de onde Mercúrio, que é o regente de Virgem, onde está. Às vezes você tem um mapa cheio de Leão, às vezes você tem um mapa cheio de Libra, que são os signos que estão do lado, um ascendente que muda tudo. Enfim, gente, a gente é um mapa inteiro, você é um céu todo, você não é só o seu sol. E entender que o que é organização para você, muitas vezes não é para outras pessoas. Então, às vezes a gente quer arrumar a vida de todo mundo, solucionar o problema de todo mundo,
fazer com que as coisas estejam muito organizadas, mas cada um entende o que é organização para si. E, né, eu acho que tem até essa coisa da nossa rotina, por exemplo, né, que de uns tempos para cá se vende uma rotina muito, acorda 5 horas da manhã, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a gente já sabe que isso daí é balela, que cada um funciona de um jeito, né, gente? Cada um tem um corpo único, tem um jeito único de ser. E aí é entender essa organização, essa necessidade de organização toda, que é importante para a gente funcionar melhor na vida, mas ela é realmente sua? Ela é original? Ela é autêntica? Eu acho que é isso que essa lua em aquário, de quinta até o meio-dia, 1 hora da tarde do sábado, vem questionar a gente. Por que você quer tudo organizado desse jeito? Será que não tem um outro jeito? Será que não tem uma outra forma? Né? Começou a chover aqui, tive que cortar e vou, me flexibilizo e mudo. Então tem uma energia de mudança, de disrupção na quarta-feira, que vai pedir da gente muita flexibilidade. Tá aí uma palavra importante para essa energia mutável no céu. A gente vai ter que ter muito jogo de cintura para mudar a rota muitas vezes e fazer de um jeito diferente do que a gente estava fazendo. Entender novas formas de se organizar na vida, novas formas da gente ter o nosso cotidiano, a nossa rotina, os nossos hábitos, um novo jeito, um jeito mais original, mais nosso, sabe? Então, na quinta-feira peraí, essa bagunça aqui, beleza, não dá pra ficar com tudo desorganizado na vida, mas eu também não quero tudo certinho, tudo limpinho às vezes. E eu tava falando do livro Rei de Havana, né? Gente, pensa a pessoa que ficou 7 dias sem falar com ninguém, nada, sem ler, sem escrever, e agora tá aqui, né? E o Rei de Havana mostra muito dessa bagunça de uma vida muito pobre do personagem, muito miserável, uma história muito forte. Ela é forte, é uma história bem... É um livro sujo, assim, se eu posso dizer, assim, que foi o que eu senti, né? Uma sujeira viva, que faz parte da nossa vida. É um livro erótico também, 18+, tá? Mas fala, assim, fala dessa realidade, assim, eu acho muito interessante. E aí, gente... Quando chega no sábado, então a lua vai em aquário, trazendo muitos questionamentos, muitas coisas, falando pra gente, mas é isso mesmo? Mas será que é isso que eu quero? Aquário vem para questionar as estruturas, né? Então o Capricórnio, ele cria as estruturas, regras, e o aquário vem questionar essas regras. Aquário ama uma regra, tá, gente? Aquário não é esse signo super liberal, assim, no sentido de, vamos viver livre, leve, solto, não. Aquário é regido por Saturno, assim como o Capricórnio. A diferença é que o Capricórnio cria a regra e o Aquário questiona a regra. E por falar em Saturno, que é o regente tanto de Capricórnio quanto Aquário, por onde a Lua vai passar essa semana, Saturno acabou de retornar para Peixes nessa segunda-feira. E nisso ele vai até fevereiro. Ele estava em Áries ali, já deu um spoiler do que vem pro ano que vem. Pra ser bem sincera, eu fiquei um pouco até aliviada de Saturno voltar para Peixes. E olha que eu tenho muito peixes, então Saturno é um planeta restritor. Mas Saturno em Peixes, Saturno em Áries, ele não curte muito estar nesse signo, a gente fala disso mais pra frente, voltou pra Peixes. Que vem lembrar muito a gente de que a gente tem que ter sim estrutura, mas não é só fora, é dentro. Porque Peixes fala do lado de dentro, do nosso lado emocional, do nosso lado intuitivo, do nosso espiritual e do divino que habita em nós. Então, Virgem vem lembrar a gente da necessidade da gente se organizar nas nossas estruturas externas, na vida cotidiana do mundo, mas o Peixes, que é onde Saturno tá e que é onde a Lua vai ficar cheia no domingo, fala assim, olha, mas a vida não é só isso aqui, só essa matéria, só o seu boleto para pagar, só o seu trabalho, só o dinheiro. A vida não é só o trabalho, a vida também é o divino, aquele que tem que habitar dentro da gente, independente da tua crença. Não estou falando de religião, estou falando de um lugar sagrado que existe dentro de todo mundo e que muitas vezes a gente abandona por conta das demandas da vida prática. Então, essa é uma pergunta que eu me fiz muito no mês de agosto, estando aqui, eu estava na Tailândia, e o meu mapa realocado fica de Sol de Casa 9 lá, então me mostra muito esse lugar da expansão, de um despertar mesmo da consciência, e que a gente precisa alimentar o divino que existe dentro de nós, porque quando você deixa o seu divino, o seu lado sagrado fora, não faz sentido. Aí a vida perde sentido, aí você tá infeliz no trabalho, aí você até tem dinheiro e tal, mas
não satisfaz, ou às vezes está lá tão focado em buscar dinheiro, bens, posses, recursos e dar conta de todas as tarefas e esquece desse lado muito sagrado da vida. Porque a vida, gente, ela não é só pagar boleto, a vida não é só o trabalho, a vida não é... A gente vive num mundo muito, né, capitalista, a gente tem que seguir também para sobreviver, mas não é só isso. E é um grande desafio nos nossos tempos, né, não deixar o divino morrer dentro da gente, resgatar, né? Óbvio que eu tô com essa fala porque eu acabei de passar por um processo muito intenso, né, lá no templo budista, mas eu sempre estou muito conectada com esse ideal, por conta, né, eu sou muito pisciana, eu sou uma criança, fui uma criança que sempre estive muito conectada com esse lado mais misterioso, com esse lado mais abstrato da vida, e eu acho que é isso que me trouxe para onde eu tô hoje, junto do meu trabalho também, da minha força produtiva. Então, quando a gente junta as duas coisas, o eixo peixes e virgem, a gente faz uma grande mágica da vida. E aí, esse planeta das estruturas que está em peixes, ele vem falar para nós que não é fora, é dentro que a gente precisa estruturar. E que a gente não quer viver só uma vida certinha, organizadinha. A gente quer viver uma vida mágica. A gente quer que os sinais cheguem até nós e nos conduzam para onde a gente precisa ir. Que a nossa intuição seja uma grande ferramenta para a gente se locomover pela vida e não só o dinheiro, o trabalho. Então, assim, gente, de forma alguma eu estou falando que essas coisas não são importantes, tá? É óbvio que são. Eu não tenho essa ideologia de que dinheiro não traz felicidade, tem nada disso aqui. Eu acredito que estamos aqui no mundo para viver as coisas mundanas mesmo. Mas não é só isso. A gente não pode se apegar, né? Eu ouvi de uma professora de yoga lá em Copangan, no mês passado, retrasado, em julho. You live in the world, but don't be attached to it. Você vive aqui no mundo, mas não esteja apegado a ele. Porque depois que a gente morre, gente, o que a gente leva? A gente leva o que a gente viveu, das nossas sensações, das nossas experiências. A gente não leva nada, né, gente? Mas assim, o que fica? O que fica quando nada sobra? Que é o nome do meu primeiro livro. E é isso que Peixes vem lembrar a gente. Então a lua chega no signo de Peixes às 13 horas, mais ou menos, do sábado. E no domingo ela fica cheia e se eclipsa. Eclipse, alguma coisa se apaga. Nesse caso vai ser a lua. Vai ser um eclipse de lua cheia em Peixes. Um eclipse lunar total no grau 15 de Peixes. Então ali a gente está tendo um apagamento para a gente enxergar outras coisas. A lua, quando se apaga, ela vai deixar o sol tá evidente, né? Então a gente está ganhando mais consciência, mais razão do que a gente precisa reorganizar na nossa vida, mas não só no sentido material, mas no sentido emocional. Essa lua cheia, ela tem contraponto com a lua nova em Peixes que aconteceu lá no finalzinho de fevereiro, no dia 27 de fevereiro, ali no comecinho do carnaval. O que estava rolando na tua vida, o que estava acontecendo, quais coisas mágicas, surpreendentes aconteceram naquela época e que trazem ali alguma coisa que agora você vem aprender ou, de novo, traz algum tema que estava rolando lá para você continuar trabalhando esse tema. Eu estou com vagas do oráculo de setembro abertas, tá? Então, quem sentir de ter uma luz, um direcionamento para o mês de setembro, que inclui os eclipses, é um oráculo de eclipse, um oráculo de setembro, a gente vai falar, eu trago ali no áudio que entrega, né? Eu entrego uma carta do oráculo, mais um áudio breve no WhatsApp, em que eu vou abranger o mês de setembro todo, para você saber onde você precisa direcionar o seu olhar com base nesses movimentos que eu estou falando aqui de forma geral, tá? E essa lua cheia é muito poderosa, tá, gente? Muito mesmo. A gente vai ter um outro eclipse no dia 21 de setembro, então a gente vai conversar sobre mais pra frente. Esse eclipse, ele vem fazendo ali, a lua fica cheia no Peixes e logo depois ela faz um bom aspecto com Júpiter, que está em Câncer, que também é um posicionamento que leva a gente para dentro, para a gente buscar mais nas nossas raízes ancestrais, no nosso passado, nas nossas memórias, na nossa origem, sonhos que ficaram perdidos, liberar, purificar fardos que a gente carrega desse campo sistêmico. Eu sou muito adepta às técnicas de terapias sistêmicas, de várias fontes. Eu bebo dessas fontes a todo momento, porque eu acredito que está tudo lá atrás, gente.
A gente é formado pela nossa história, pelos nossos antepassados, por quem veio antes. Se a gente está aqui hoje, é porque muita gente veio atrás, veio antes da gente. E se colocar nos lugares certos dentro dessa estrutura é muito importante. Então está muito favorável para a gente abrir o campo de terapias que envolvam esse olhar para trás. Aquela série Uma Nova Mulher, não sei se vocês já viram, eu já indiquei algumas vezes, mas ela é muito legal. Uma Nova Mulher, está na Netflix, e ela fala bastante sobre o impacto, né, das nossas construções familiares na nossa vida adulta, enfim, é bem legal. E aí, gente, tem um barulhinho aqui, mas já vai parar, tá? Isso mesmo, gente, estamos aqui. Eu estou aqui. Esse eclipse, gente, ele vai acontecer no domingo às 3h08 da tarde, 15h08 no horário de Brasília. Eu, pra mim, Ellen, na minha concepção, vejo que eclipse, gente, não é momento para movimentos bruscos, não é movimento de manifestar, ritualizar, intencionar, sabe? Ai, muita coisa na internet, ai, lua cheia em peixes, magias vão acontecer na sua vida. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque pensa, um dos luminares se oculta, alguma coisa se apaga. Então a gente precisa entrar dentro desse lugar escuro pra gente ver coisas que a gente não veria se tivesse tudo aceso. Então se recolhe, ainda mais peixes, que é um signo super sensível, a gente pode ficar super emotivo no final de semana. Quem tem a oportunidade de estar perto da água, mar, cachoeira, rio, enfim, tá assim um movimento para a gente se conectar com essas águas internas e para a gente sentir, para a gente intuir, para a gente meditar, para a gente refletir sobre coisas que estão dentro da gente. E aí eu trago um ensinamento, um dos, né, tantos que eu tive estando diante do monge que me orientou, né, lá no período de meditação, que a felicidade está dentro. Happiness is inside. A gente se preocupa muito, palavras dele, em buscar coisas que estão fora. O trabalho, o relacionamento, a sociedade, esse lugar de pertencimento, são coisas importantes. Mas, gente, se a gente não está bem dentro, não importa o lugar que você está, não importa o emprego que você conseguiu, não importa o relacionamento, as coisas vão continuar vazias de alguma forma, porque tá tudo dentro. Então a meditação, né, que foi um período que eu fiquei lá meditando e que o budismo une muito bem, né, o corpo, mente e espírito. Por mais que eu não sou estudiosa do tema, tá, gente? Eu sou só uma curiosa, mas eu achei muito incrível como a gente precisa do corpo, né? Óbvio, são coisas óbvias, que é o virgem, para se conectar com esse lugar da mente, observar os nossos pensamentos e limpar. Fala muito da limpeza de dentro para a gente abrir espaço para ver melhor, né? Vipassana, que é a experiência que eu vivenciei, que significa para ver melhor. Então faça seu momento de meditação no domingo, sabe? Tente enxergar melhor as coisas de um lugar observador, mas de dentro. Tenta, sabe, não ficar olhando só as coisas de fora, o trabalho, as preocupações, a vida, sabe? Isso não vai levar a gente para o lugar mais rico que a gente tem na nossa vida, que é o lugar de dentro. Então a gente quer viver uma vida mágica porque a gente está bem dentro. E sofrimento a gente sempre vai ter. Nós somos seres que viemos aqui para passar por desafios. Mas o quão mais conectado a gente está com esse lado de dentro, mais a gente consegue ver com clareza e ter sabedoria para passar por esses momentos e entender que tudo vem ensinar a gente. Tá? Então eu vejo que esse é um momento de uma conexão muito elevada e que a gente vai abrir portais por aí, tá? Então assim, eu trago isso do fundo do meu coração, assim, coisas que eu compartilhei nas últimas semanas com as pessoas mais íntimas da minha vida e eu considero vocês assim como parte de algo muito importante aqui também, então eu quero falar muito mais, mas às vezes eu fico até sem palavras, assim, porque é uma coisa que eu vivi que foi muito única. Muito desafiadora, viu, gente? Não é uma coisa simples, assim, ficar 7 dias em outro país, vivendo um negócio assim, sem falar, sem nada, enfim. Mas foi a coisa mais incrível, assim, receber esses ensinamentos. E aí, a gente fecha a semana. Me conta. Primeiro, vamos fazer por partes. Onde que você tem Virgem no seu mapa? É ali que esse Sol tá, é ali que esse Mercúrio tá. E aí, na semana que vem, a gente fala de Peixes. Então, onde é que você tem Virgem no seu mapa? Porque é ali que o Sol está remexendo, é ali que está tendo os eclipses.
e depois a gente fala de outras energias. Se esse vídeo fez sentido pra você, mesmo com todas essas interferências do cotidiano, deixa seu like pra mim, comenta aqui no vídeo, vamos trocar e compartilha com quem você acha que pode ajudar e fazer sentido aí por aí, tá? Um super beijo e a gente se fala mais na semana que vem. Um beijo!